Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Salmo 37. Salmo 37 não é um salmo desconhecido, é um salmo muito utilizado por todos, principalmente no seu versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Estamos falando sobre as dificuldades dessa entrega, né? Vencendo a perplexidade. As pessoas tem enfrentado uma grande dificuldade atualmente no que diz respeito a expressar genuinamente as suas convicções religiosas no contexto de respeito, no contexto de reverência, tanto em relação às instituições religiosas quanto aos ministros religiosos. Isso não é culpa sua, não é culpa minha, tá? O baixo nível das instituições religiosas tem a ver com a mudança de propósito. Usar algo que tem como objetivo a edificação espiritual do indivíduo, da pessoa, para uma outra área. Então, a mudança de rumos, a mudança de objetivo de uma instituição que tem um propósito muito bem específico, isso causa esse desgaste. E quanto aos ministros religiosos, a mesma coisa. De tempos para cá, não é tão de tempos para cá, mas houve aí um aumento e houve também um investimento das próprias instituições religiosas no que diz respeito à formação de ministros, à formação de religiosos para a indústria do entretenimento, né? Religiosos para a TV, religiosos para a internet, religiosos para o rádio. O rádio foi o auge da comunicação humana, né? O rádio foi fantástico, né? Hoje nós temos outras ferramentas. O rádio está um passo atrás. Hoje nós temos a internet, que é uma ferramenta extraordinária, e também continua a televisão aí com a sua força, com o seu poder, com a sua influência, né? Com a massividade. E as igrejas, sim, enquanto instituição, se prepararam grupos específicos de homens e mulheres mais aptos a expressarem as suas convicções de acordo com as diversas ferramentas disponíveis de comunicação humana. Isso trouxe alguns resultados rápidos e isso tem trazido problemas a médio e a longo prazo, porque as pessoas se expõem muito, expõem as suas vidas, né? Expõem os seus feitos, os seus desfeitos, as suas realizações, e existe uma infeliz tendência à personificação, né? Este padre, este pastor, né? Aquele religioso, aquela religiosa, como se aquele indivíduo, por si mesmo, fosse capaz de personificar tudo que a fé que ele defende é capaz de apresentar para as pessoas. É claro que não. É claro que uma pessoa, duas, uma dúzia de pessoas não estão em condições de expressar plenamente toda a dimensão, toda a complexidade do que a espiritualidade, a vida religiosa tende a apresentar para os indivíduos. Por que eu falo isso? Porque eu sou um crítico desse evangelho por demanda, né? A apresentação do evangelho de Jesus Cristo misturado com psicologia de consumo, na verdade, né? Essa vertente vem dos americanos, é dos americanos, tá? Você pode falar o que você quiser, você pode dizer que ama, você sonha com a sociedade americana, tudo bem, eu respeito. É uma sociedade que, comparada à brasileira, está um século à frente. Se você tiver condições de viver lá, vá. 10 anos de trabalho lá equivalem a pelo menos 50 anos de trabalho aqui no Brasil. Então você colherá resultados e frutos do seu trabalho lá que você não vai colher aqui no Brasil. Essa é a verdade. Essa é a verdade, principalmente aí, né, para as classes como eu, quem é pobre, somente para os pobres. 10 anos de trabalho lá equivalem a 50 anos ou mais de trabalho aqui, dependendo da atividade. Quanto à classe média alta, os ricos, não faz diferença, porque a riqueza ela é pareada. Mas no que diz respeito a quem precisa trabalhar para viver, toda a vida trabalhou para viver, Estados Unidos e Europa sempre valeram a pena e continuarão valendo a pena por muito tempo. Eu não sou contra. Eu não sou contra. Se você puder, se você quiser, vá.
viva, trabalhe, progrida, se estabeleça, tá? Agora, eles fazem uso de algumas ferramentas e a religião acabou adotando essas ferramentas por uma questão de praticidade, principalmente de psicologia de consumo, com fé. Essa mistura, na minha opinião, ela é incrivelmente danosa, porque ela gera expectativas que cotidianamente não serão atendidas, não serão respondidas. Não é o propósito da fé, não é o propósito da revelação de Deus em Cristo Jesus. Entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus Cristo. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, clame pelo Espírito Santo. Isso é comum. Todos falam isso, todos os cristãos falam isso, todos os cristãos recomendam isso e insistem nisso. Porque isso nem sempre acontece. O que causa o obstáculo? Quais são as dificuldades para a pessoa experimentar essa entrega, essa confiança em Deus? Primeiro, a tendência humana perfeitamente normal e natural de se comparar, ou de prejulgar, ou julgar, ou de avaliar, que não é errado. Não é errado. Não é errado. Mas aquele vive torto, está indo bem, aquele outro lá vive certo, tá lascado, como é que é isso? Esse tem fé e não tem nada, o outro tem tudo e não tem fé. Essa nossa tendência de julgar o juiz, ela acaba criando obstáculos para nós mesmos. Ela acaba criando obstáculos. Outra coisa é o medo, que eu creio que o medo é a mais forte, o mais forte e drástico impedimento para que a pessoa experimente os benefícios de uma entrega, uma vida espiritual de uma mais intensa comunhão com Deus. O medo principalmente de ser manipulado, o medo de ser enganado, o medo de ser tapeado, o medo de sofrer prejuízo, o medo de sofrer injustiça, né? Isso, na minha perspectiva atual, é um dos grandes obstáculos para que a pessoa experimente de forma mais plena a vida de fé, a vida de comunhão proposta por Deus em Cristo Jesus. Esse medo, esse receio, essa cautela deve ser levada a sério. Deve ser levada a sério, porque eu levo a sério. Eu levo muito a sério. Eu não empresto a minha cabeça para o outro pensar. Tá? Eu não empresto o meu bolso para o outro fazer caridade. Tá? Eu não empresto o meu direito de decidir para outro angariar resultados antecipadamente em determinadas perspectivas. Crer em Deus não significa terceirizar a sua responsabilidade, os poderes, as habilidades, os dons dados por Deus ao indivíduo. Muito pelo contrário. Crer em Deus não é deixar de pensar. Crer em Deus é comprometer-se a pensar de acordo com o que Deus propôs. Crer em Deus não é deixar de agir. Crer em Deus é decidir agir em conformidade com o que Deus propôs, com o que Deus ensinou. Crer em Deus não é deixar de sentir, de se emocionar, de ter alegria, de ter prazer na vida. Não. Crer em Deus é ter tudo isso em conformidade com o que foi prescrito por Deus em sua palavra. Crer em Deus não é uma renúncia à humanidade. Crer em Deus não é uma renúncia à inteligência. Crer em Deus não é uma renúncia a quem você é. Crer em Deus é uma aceitação de que você é exatamente o que foi proposto pelo próprio Deus, tirando o pecado, tirando os defeitos, como diz o outro, só ficam as qualidades. Crer em Deus é reconhecer que você existe porque Deus decidiu que você existisse, que você vivesse, você já é parte de um plano maior estabelecido por Deus. Então, crer em Deus não é abandonar a racionalidade, muito pelo contrário. Crer em Deus é firmar-se em tudo que Deus concedeu ao ser humano. Crer em Deus
Ser religioso é ser mais humano. Ser mais humano em todos os sentidos, em todos os aspectos, inclusive a inteligência, a vontade, a determinação, a capacidade de emocionar-se, de envolver-se, de comprometer-se, os poderes de decidir entre o certo e o errado, o poder de decidir em relação ao próprio futuro, a própria vida, como você realizará a sua jornada. Crer em Deus é isso, é permanecer disso. Porque entregar o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo não é entregar a sua vida à igreja. Não é entregar a sua vida à igreja. Não é entregar a sua vida à igreja católica, à igreja luterana, à igreja protestante, à evangélica, à pentecostal, à messiânica, ou seja, lá qual for. Crer em Deus é entregar a sua vida àquele que declarou desde o início que é o Senhor da sua vida. Essas instituições fatalmente acabarão fazendo parte em algum momento da sua jornada, da sua caminhada. Mas elas não refletem necessariamente o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Porque a instituição tem uma razão própria. Teoricamente, seria de acolher os salvos em Cristo Jesus, mantê-los em comunhão com Deus de forma disciplinada e ordeira, mantê-los em comunhão consigo mesmos, entre os cristãos, e aproveitar os dons, os talentos e os recursos para, como igreja, proclamar o evangelho do reino, para que Deus, pela sua infinita graça, acrescente mais e mais pessoas ao reino. Através da igreja, na presente era, sim, através da igreja, mas sempre lembrando que Deus não é prisioneiro da igreja, Deus não é refém da igreja. Jesus Cristo não é patrimônio eclesiástico. Dependendo aí do homem ou da mulher que você citar, hoje em dia você pode até correr o risco, não eu, né, que eu não tenho expressividade para isso, mas dependendo você pode correr o risco de ser chamado, levar uma advertência, porque algumas instituições são donas, não da pessoa, mas do que se tornou uma marca, do que se tornou um produto, do que se tornou um santo. O santo segundo os católicos, o santo segundo os protestantes, o santo segundo não sei quem. Não, esse é nosso. Esse reflete a nossa perspectiva. Essa apropriação institucional de vidas, ela é danosa. Ela é perigosa. Né? Ela reflete uma perspectiva totalmente contrária ao que foi proposto por Cristo Jesus. Se aquela vida foi uma vida agraciada por Deus em Cristo Jesus, ela não pertence à igreja. Essa vida pertence a Deus, como todas as demais vidas, e essa vida alcançou e pode continuar alcançando mais e mais pessoas para Cristo Jesus, através do exemplo que foi, através da motivação, da história, que nós precisamos sim de padrões de conduta. Nós precisamos. Será que eu suporto isso? O fulano suportou muito mais, então eu vou continuar, eu não vou desistir, porque desistir não é a minha ideia. Isso daqui não é normal. Não é normal, meu irmão. Já passou da hora de você desistir. O que você está vivendo não é fé, o que você está vivendo é uma obsessão. Você está mentalmente, espiritualmente prejudicado. Você desenvolveu uma obsessão. Isso é um transtorno, isso é um distúrbio de comportamento, de conduta. A sua psique não está bem. O cristão é imparável. Depende. No que diz respeito à fé, ele deve ser imparável, né? O neologismo. Agora, no que diz respeito a condutas equivocadas, não. Ele é racional, ele é inteligente, e ele fala, não, isso aqui ou o universo está errado, ou eu estou errado. Então, certamente, você está errado. Não há exemplos na história, não há exemplos na literatura cristã, não há exemplo de que isso seja possível. Caminha, afaste-se, olhe atentamente, presta atenção e procure ajuda. E é nesse contexto que nós estamos lendo e estudando aqui como vencer as perplexidades. Os testemunhos contrários à fé, os testemunhos de manipulação da fé,
eles são muito grandes e muito intensos. Porque, na verdade, todos sonham em governar o espírito humano. Todos sonham. Não é apenas as igrejas cristãs, não. Não tem essa ilusão. Enquanto instituições, as igrejas cristãs, sim, anseiam em governar o espírito humano. Não é direito, mas elas anseiam. Tá? Se fossem só as igrejas, você ainda poderia dizer que, mesmo estando ali, às vezes errando, acertando, mais errando do que acertando, tem um propósito saudável. Mas não se limita a isso. Você tem os partidos políticos, você tem a indústria, você tem o comércio, você tem todo um mercado publicitário, você tem instituições e mais instituições que querem se sobrepor umas às outras com o objetivo de controlar o espírito humano. E eis aqui a palavra de Deus que garante que o próprio Deus, muito embora controle o destino dos homens, das nações, na sua soberania, na sua divina e santa e amorosa providência, o próprio Deus mantém o status de liberdade no que diz respeito ao ser humano, ao espírito humano. Somos livres, não somos perfeitamente livres. A nossa liberdade é limitada, porque nós somos seres limitados. Nós somos criaturas, você nasce, você tem uma expectativa de vida aí, se chegar aos 100, louvado seja Deus por isso. Se chegar aos 90, tá bom. Aos 80, você sabe que dá para chegar ali, meio que capengando, chega. Mas querem hoje que se chegue pelo menos aos 90, próximo dos 100 anos. Queira Deus que com vida, com qualidade de vida, com saúde, mas parte disso depende de como você vive a sua juventude, a sua vida adulto. Você não vai ser uma pessoa que desprezou o seu próprio viver, viveu de qualquer maneira e aos 80 anos decidiu ser saudável. Ainda que seja louvável a expectativa, certamente não haverá muito o que receber disso. Se bem que alguns aos 60 procuraram adotar um viver mais saudável. Tá? Agora, quanto antes, melhor será. Espiritualmente também. A velhice que muitos temem, ela não só pode, como ela é uma bênção. Depende muito do que você cultivou ao longo da sua vida. A jornada de espiritualidade, a proposta de espiritualidade, eu falo, eu não sou um bom vendedor, porque eu não vou mentir para você. Eu não posso mentir para você. Eu não vou dizer para você, se você jejuar 3 dias na próxima semana, orar pelo menos 3, 4 horas por dia, vai acontecer tudo. Não. Se você jejuar, amém. Que Deus aceite o seu jejum, que o seu jejum tenha como objetivo o que Deus propôs, e não uma espécie de greve de fome tentando obrigar os céus a se inclinar diante do seu querer ou da sua vontade. Que as suas orações reflitam a glória de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Que as suas orações reflitam a sua vida de comunhão e também o seu anseio por estar cada vez mais próximo do Deus Todo-Poderoso no que diz respeito a viver em conformidade com a vontade dele. Amém. Mas eu não posso garantir, porque a Bíblia não garante absolutamente nada. A Bíblia diz que esse viver é o viver que Deus espera. Sem os excessos de 3 dias de jejum por semana e sem a necessidade de orar 4 horas por dia. Se você puder, ore. Se você não puder, não ore. Ore o que você pode. Faça o que você é capaz de fazer. Não estabeleça alvos ridículos, absurdos, tá? Não crie uma expectativa que não é condizente com com o seu nível de disciplina. 15 minutos é o que se recomenda, 15 minutos por dia tá bom. 15 minutos orando, 15 minutos lendo a Bíblia, 15 minutos meditando, pensando, né? Organizando a mente, organizando o dia, 15, 30, 45. Se você tiver 1 hora por dia para se dedicar a essas questões, você já está lá em cima, você já está indo muito bem. O restante é vida. Aí o restante vem as dificuldades, as frustrações, as comparações, o medo, a ansiedade, né? Principalmente o medo de estar sendo enganado, de estar sendo manipulado, né? Você ralando, trabalhando, né? Você levantando de madrugada, indo dormir tarde,
sabendo das dificuldades, né? Eu falei, você se comparando, você fala, rapaz, o cara lá nos Estados Unidos está trabalhando igual eu aqui, eu preciso trabalhar uma semana para receber o que ele recebe num dia de serviço. Ou seja, você vai continuar ralando, 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 sabendo que você está correndo atrás sempre do prejuízo, né? E de repente você descobre que o seu dinheiro está sendo mal usado, né? Que as suas ofertas feitas com sacrifício foram destinadas para outras coisas, né? De repente você começa a ver, observar, você fala, meu Deus, fui tapeado. Talvez tenha sido, sim. Talvez tenha sido, mas não por Deus. Mas não por Jesus Cristo. Mas não pelo Espírito Santo. Mas não pela palavra de Deus. Se você foi enganado por um igual a você, um ser humano. Nenhum anjo de Deus enganou ninguém até hoje. O Espírito Santo nunca mentiu para quem quer que seja. Jesus Cristo, todos aqueles que o alcançaram, que o buscaram sinceramente, foram abençoados, foram perdoados, foram curados, foram libertados. Não há em Deus nenhuma falsidade, não há em Deus mentira. Pode ser que, eventualmente, nesta ou naquela instituição, neste ou naquele indivíduo, sim. Isso é suficiente para que você desista de Deus? Eu creio que não. Eu creio que não. Mas vocês falam que eu não posso confiar em mim mesmo. Quando a Bíblia fala, não te estribes, estribo é aquele negócio do cavalo lá, né? Não se firme no seu próprio entendimento, ela está dizendo para você não ser arrogante e presunçoso, para você reconhecer Deus na sua vida. Reconhecer Deus. Partir do princípio. O princípio você pode pegar do princípio da Bíblia. Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus organizou tudo. E Deus, de alguma forma que nós não entendemos, não compreendemos muito bem, continua organizando e mantendo todas as coisas funcionando. O mundo nunca parou. As estações continuam se sucedendo, a chuva, o sol, o inverno, o verão, a gravidade não desaparece. Não tem nenhum lugar aí em que desapareceu a gravidade. Você está caminhando, de repente, o cara sai voando para o espaço. Não. Deus mantém, através da sua graciosa soberania, através das chamadas leis da criação ou leis da natureza, não tem problema. Deus mantém o universo funcionando, as sociedades funcionando. De vez em quando, em um lugar ou outro, a coisa descamba, mas de um modo geral, o mundo permanece razoavelmente organizado. Então, as falhas, os fracassos de um são suficientes para a pessoa desistir? Não, não são. As falhas e os fracassos dos homens e das instituições significam simplesmente que o homem, cristão ou não, permanece homem, permanece humano. Não é um super-homem, não está acima do pecado, não está acima do erro, não está acima do fracasso. Tá? As instituições, enquanto instituições, por mais santa que seja a igreja, ela é uma instituição terrena, humana. A igreja santa, perfeita, é aquela que está com Cristo Jesus no céu. Aqui na terra é trabalho, aqui na terra é difícil mesmo. Não se espante, não se assuste e abandona o medo. Ah, mas o outro se entregou, problema dele. Não se renda ao diabo, não se renda ao inimigo, não se renda às sugestões satânicas e diabólicas. Firme-se você na palavra de Deus e não ostente, apenas viva. O que a Bíblia exige do ser humano é que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Eu estava vendo aí alguns maus exemplos, né? E é triste, tem um aí agora que já faz um tempo estão descendo o porrete nele, né? Africano, é preto, é mais fácil. Quisera Deus, que me perdoe aí o país da África, quisera Deus que esse tal, já até morreu também, fica mais fácil, né? Quisera Deus que esse tal profeta aí, que esse sujeito aí, que enganou milhões, tivesse sido só ele, se só tivesse ocorrido na Nigéria. Quisera Deus. E Deus me perdoe por falar dessa maneira. Mas homens como este, mulheres também, você encontrará em todos os continentes do planeta Terra.
em todos os países desses continentes. Você encontra até aqui no Brasil. É a mesma coisa, é o mesmo esquemão. Você cai no golpe porque você quer. Porque você quer. Que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor Deus. Antes de abrir a sua boca para pedir o que quer que seja, ainda que seja uma oração para um pedaço de carne igual a você, clame a Deus em oculto, no seu quarto, como Jesus ensinou. Jesus ensinou o caminho. Jesus ensinou um modo de agir. Se você necessita de uma bênção, se você acredita e necessita de um milagre e acha que alguém pode ser ou é instrumento de Deus para realizar esse milagre, fique quietinho no seu canto e clame a Deus. Porque se for verdade, Deus providenciará o seu milagre. Agora, esse propagandismo, vamos em tal lugar, a tal hora, com tal pessoa, para que tal coisa ocorra, tudo previamente programado, tudo calculado, com hora, data marcada, música especial, luz especial, carinhas especiais, palavras especiais. Não, não é assim. Não, não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, antes de permitir que o humano tome ou tenha acesso à sua vida interior, apresente a sua vida interior àquele que já é o dono da sua vida. Apresente o seu ser, o seu viver a Jesus Cristo. Apresente o seu ser, o seu viver ao Espírito Santo. Apresente as suas angústias, as suas ansiedades a Deus. E permita que Deus te conduza calma e serenamente ao caminho da cura, da libertação, da superação ou da aceitação. Tá bom? Ou da aceitação, porque nós precisamos aceitar o que nós somos também. O ser humano é cheio de virtudes. Não vamos focar aqui nesse momento nos defeitos. O ser humano é cheio de dons. O ser humano é cheio de talentos. Deus concedeu farta e abundantemente inteligência, sabedoria, força, vontade, determinação, emoção, gratuitamente a todo mundo. O usar isso é responsabilidade de cada um. Terceirizar isso é estupidez. É pedir realmente para ser enganado. É pedir para ser manipulado. É pedir para ser destruído e arrasado. E ainda vão rir na sua cara. Mas o que a Bíblia ensina? Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles, em pouco tempo, secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que o mais o Senhor Deus fará? Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. O ódio, a revolta, a ira, o rancor, o ressentimento, fora o prejuízo que você já sofreu, talvez fisicamente, certamente espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, se você continuar cultivando ainda o ódio, a raiva, esse ressentimento, você acrescentará mal ao mal que lhe fizeram. Perdoa no sentido de deixar para Deus o fazer justiça. É isso. Perdoar não é abrir mão da justiça, porque um Deus justo nunca deixará de ser justo.
tá? Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso e Deus é fiel. Deus é fiel principalmente a si mesmo. Deus nunca deixará de ser justo. Não precisa ficar preocupado. Ninguém será arrastado para os céus de Deus contra a própria vontade. Ninguém. Ah, mas essas pessoas falam. Não, tudo bem, essas pessoas falam. Agora, o que elas vivem é outra coisa. O problema delas com Deus. E Deus sabe ser Deus. Deus sabe ser justo. Deus sabe ser santo. Deus não está preocupado. Porque a responsabilidade, em parte, por você quer desfrutar da proteção de Deus, proteja-se de acordo com a palavra de Deus. Proteja-se. Proteja-se. Não tem que ficar aí já abrindo a sua vida aí para todo mundo. Que é isso? Que ideia é essa? Que necessidade é essa? Apresente-se primeiro diante de Deus. Se lhe fizeram algum mal, perdoa. Porque Deus certamente fará justiça. Mas não permita que a injustiça que te fizeram transforme você numa pessoa pior do que aqueles que te injustiçaram. Porque o maligno também está fazendo discípulos. Será que você não percebeu que esses homens, essas mulheres, não são de fato servos de Deus? Porque eles não servem a Deus. Não há reflexo na vida deles desse serviço a Deus. E você já tem visto. Mas você tem ido atrás de dons, atrás de poder, atrás de milagres, atrás de facilidades. Facilidades como a psicologia do consumo ensina. Tá? Não é a sua fé que tem sido exercitada. É o seu egoísmo. É a tendência humana à preguiça. Não precisa orar, não precisa clamar. Precisa orar. Eu falo para não ser ridículo. Ah, vou orar 8 horas por dia. Não, você não vai. E se fizer isso um dia, vai ficar depois o resto do mês sem orar. Tá? É preferível orar o que você é capaz de orar. Viver o que você é capaz de viver. Você não consegue perdoar? Então evita a ofensa. Por que você vai para ser ofendido? Evita a ofensa. Siga o caminho da paz. Tá? Não permita que, em nome da fé, manipule a tendência humana à ociosidade, porque o ser humano, se puder terceirizar, ele terceiriza. Ó, faz isso por mim. Ó, não, ora por mim. Ó, não sei o quê. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina, a terceirização da fé, a terceirização da responsabilidade, a terceirização da responsabilidade que todo cristão possui de apresentar-se diante de Deus. Você facilitou, sim. Você se deixou confundir. Não confunda mais psicologia de consumo, evangelho por demanda, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, você deve estudar, você deve refletir. Até a palavra de Deus não deve ser lida irrefletidamente. A palavra de Deus requer reflexão, requer tempo, preparação, requer dedicação. Não é num estalo, tá? Todos gostaríamos que fosse, mas não é. Envolve disciplina, envolve comprometimento, envolve compromisso. E se tem uma verdade em questão de espiritualidade, é que você fatalmente errará. Em algum momento você errará, porque você é humano. E o objetivo do crescimento espiritual é deixar bastante claro quem nós somos e quem é Deus. Há um distanciamento no que diz respeito à santidade e à perfeição entre Deus e o homem que é inatingível. Por outro lado, há uma disposição de Deus em aproximar-se da sua criação que é quase que inacreditável. Deus está nos céus, mas não está distante de nós. Se prestarmos atenção no nosso viver, no nosso ser, nos acontecimentos da nossa vida, veremos que está sendo conduzido. O que não pode é a nossa vida ser conduzida pela omissão ou por outras pessoas ou instituições. Entrega o teu caminho ao Senhor. Para você entregar ele a Deus, ele precisa ser seu. Então não é renunciar à inteligência, não é renunciar à capacidade de decidir, muito pelo contrário. É usar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade de pensar, de querer e de decidir. Se aproprie do seu viver, do seu ser e entregue ele a Deus.
Como você pode entregar a Deus algo que não é seu? Seja senhor da sua vida. Se é para sofrer, sofra consciente de que você está sofrendo as consequências das suas decisões. E não porque alguém, ou alguma coisa, ou instituição, ou um meteoro, ou um anjo, ou um demônio, ou o pastor, o padre, ou a freira, ou sei lá quem, decidiu em relação à sua vida algo que te trouxe problemas. Tá? O que a Bíblia ensina é basicamente isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então ele precisa ser seu. Se aproprie, conheça-se a você mesmo. A meditação, a reflexão tem o objetivo disso. Veja bem quem você é. Até onde você é capaz de compreender a si mesmo. E essa pessoa que você apresenta diante de Deus. Senhor, eis-me aqui. Não é muito, mas é o que eu tenho, é o que eu sou. Veja o que o Senhor pode fazer por mim. E Ele fará grandes coisas pela sua vida. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.